Começando mais um episódio do Possete Videocast. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Hoje eu tenho dois entrevistados muito especiais. Recebo aqui nos nossos estúdios Nielsen Cristiane, engenheiro florestal, e Maristela Cavalcante, engenheira civil. Muito obrigado, Nielsen, Maristela. Alegria Prazer. muito grande receber vocês aqui. Rapaz, na engenharia também tem um negócio chamado política. Né? Vocês estão se apresentando como candidatos, né? Nielsen a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Maristela é quem vai cuidar do caixa, da mútua. Diretoria financeira da. É quem assina o cheque. Hoje a gente não assina mais cheque, né? Mas Não, hoje é quem tem a chave Pix. hoje a gente manda IA Hoje a gente tem a chave fazer o Pix. trabalho lá. Desejo boa sorte a vocês no pleito. Obrigada. Assim como a todos os outros candidatos também desejo boa sorte. Como que vai ser o pleito, Nelson? O que é que vocês estão trazendo como proposta para a categoria? Na verdade, nós temos uma legislação brasileira que funciona assim. Tem quem cuida do processo formativo de profissionais. No nosso país é o Ministério da Educação, é o MEC. Nos estados também secretarias estadual de educação. E quem cuida da vida profissional, que são os conselhos. Conselho de Engenharia e Agronomia, o CREA, o Conselho Regional de Medicina, CREMEP, e os demais, de odontologia, de psicologia. OAB, A OAB não tem nome de conselho, mas funciona tal qual para fazer cuidar do exercício da atividade profissional. É assim que funciona. E para que existe, para que eles foram criados esses conselhos? E é importante também falar não só para os profissionais, mas também para a sociedade, que eles foram criados inclusive para poder fazer a defesa dessa sociedade. E a reboque ele valoriza o profissional. Como? Qual é a premissa? Como é que os conselhos atuam para fazer essa defesa da sociedade? Permitindo que só aqueles que tiveram uma formação para realizar determinada atividade sejam esses que possam fazer essa atividade. Porque aí estaríamos garantindo que essa atividade será realizada com qualidade e segurança. Essa é a grande premissa dos conselhos. Então, nós acreditamos que isso tem que ser feito com maior qualidade e agilidade. Qual a forma de se fazer isso? Tem duas. A primeira delas são os registros que o conselho faz, né? Ele faz registro das instituições de ensino, faz registro do. Desculpe, não faz registro. Quem faz o registro é o MEC, ele faz o cadastro da instituição de ensino, que já está registrada no MEC, faz o cadastro dos cursos, que também está registrado no MEC. E para que isso? Para poder saber, por meio do cadastro desse curso, qual foi a grade de formação desse profissional, para poder, a partir daí, saber o que é que ele pode realizar, qual é a atividade que ele possa realizar. E depois vem aí o registro das empresas, e aí sim, é registro de empresas e registro de profissionais. Esses são os instrumentos que o Conselho utiliza para poder fazer aí essa defesa da sociedade, permitindo apenas que, por exemplo, seja o cardiologista que faça uma cirurgia cardíaca e não o dermatologista. É basicamente isso, numa linguagem simples, para que a sociedade possa entender, que a população possa entender. Então, nós achamos que muitas das nossas atividades, elas impactam diretamente na Na vida transformação das das vidas pessoas. das pessoas, né? Nós falamos isso lá no início, quando está falando da energia, da água, do saneamento, do alimento, então, do transporte, da rodovia, então, das telecomunicações, então, tem um impacto grande. Então, percebe que é necessário poder fazer uma fiscalização que seja realmente eficiente. E fiscalização eficiente, nós percebemos que não é unicamente ter um fiscal que faça autuação. A nossa percepção é que deveria ter uma fiscalização que pudesse dialogar com a sociedade, uma fiscalização que possa também dialogar com os profissionais e ter um caráter que eu chamava comumente de educativa. Hoje eu tenho chamado isso de responsiva, porque é o termo que aprendi o ano passado, né, quando assumi a vice-presidente do Conselho Federal, tinha o papel de fazer também essa interlocução para fora, na interlocução com o Tribunal de Contas da União, a gente percebe que
a orientação dele agora é que faça essa fiscalização nesse formato. E por quê? Porque eles simplesmente fizeram uma pesquisa para identificar eficiências dos modelos de fiscalização, inclusive da deles. E apontam que essa fiscalização que nós aqui chamávamos comumente de fiscalização, Educativo. não, a policialesca, a repressiva, a eficiência dela, pasme, em média 5%, ou seja, quase nada. E nos melhores casos, 15%. Mas a fiscalização que ele chama responsiva, que é aquela que nós chamamos de educativa, essa tem uma eficiência maior. E nós tivemos a oportunidade, inclusive antes do TCU, que foi o ano passado, desde 2021, que o CREA Pernambuco passou a investir nesse tipo de fiscalização. Ou seja, dialogando, né, os nossos colegas agentes fiscais do CREA, quando encostava o carro do CREA, era até, o pessoal já achava que era A problema. polícia, né? Agora já se disse, você devia vir mais vezes aqui para poder passar essas orientações. Então, a gente viu que teve uma evolução. Então, nós achávamos que teria que mudar esse modelo. Essa é uma dessas questões. Então, a gente precisa continuar a fortalecer essa fiscalização responsiva, educativa, mas também colocar mais tecnologia nela. A gente utilizar sistemas, utilizar imagens de satélite para que possa, né, fazer uma cobertura geral, né, mais efetiva de todas as nossas atividades, de todos os nossos títulos profissionais, que são mais de 320. Então, é um conselho grande, multiprofissional. Esse é um ponto. Fiscalização, investir em tecnologia, manter a fiscalização responsiva. Um outro ponto é que nós temos no nosso sistema alguns serviços que eles são muito preciosos para o profissional e para o empreendedorismo. Vou citar um deles: certidão de acervo técnico. O que significa isso? No serviço público, só, só se contrata por meio do conhecimento do acervo desses profissionais. E quem passa isso é o Conselho, é o CREA. É um documento, a sigla dele, eu não sou muito fã de sigla, mas a sigla dele, porque muitos profissionais que estão nos acompanhando conhecem, é a CAD. Esse documento, por vezes, passavam meses para poder ser emitido. E a gente, né, na primeira gestão do presidente Adriano, do qual eu estive junto com ele na superintendência, a gente tirou, reduziu pela metade o prazo de emissão, o que está lá formalmente na carta de serviço, mas de fato passamos ele para em torno de 5 dias, no máximo 5 Deu dias. mais agilidade para Deu esse mais processo. agilidade. Importante. E o nosso investimento foi mudança de processos, eh, procedimentos administrativos, procedimentos legais para poder dar isso e capacitação de um quadro dos servidores do CREA, incorporando nesse quadro profissionais que são engenheiros para poder fazer as análises dessas solicitações que normalmente são de engenheiros, de agrônomos, de geocientistas. Então, isso fez com que nós reduzimos. Eu acredito que nós podemos reduzir ainda mais esse prazo, colocando sistemas e tecnologia para poder ter documentos desses que possam sair Mais rápido. no mesmo dia, em um dia, e até, por mais que alguns técnicos da área de TI, quando eu comentei isso, eu acho que alguns desses dá para sair automaticamente. Ele solicitar no computador dele e já sair o sistema. Aí eu ouvi de uns técnicos, que eu achei engraçado, rapaz, tu deveria estar lá no Google com essas ideias. Mas no Google não, mas eu vou fazer isso aqui no Aqui no CREA. CREA. Então a gente acredita nisso. E aí tem uma coisa que é importante, Jorge, é que o tempo todo você viu que o nosso debate ele perpassa pela importância da engenharia para a nossa sociedade, né, para a nossa economia, para o desenvolvimento. E muitos desses documentos, desses serviços, não é, antes era uma folha de papel, mas não é uma tela, um documento que está numa tela. É um documento que ele vai impactar na forma, inclusive, de ser percebido o Estado, se é um Estado bom para empreender ou não para empreender. Porque, juntamente com os documentos que são solicitados, para, por exemplo, um licenciamento ambiental, esses são documentos que são observados também para identificar se a morosidade dele pode, né,
colocar uma característica de um Estado que não tem uma Eficiência, eficiência agilidade. para atender o empreendedorismo que tem uma dinâmica maior. Então, esse assim, olhando para dentro do sistema, olhando para a parte de dentro do muro do CREA. Aí tem três aspectos que eu gostaria de falar rapidamente, que se fizer esse para dentro do muro que eu falei, né, a fiscalização e a prestação de serviço com qualidade, segurança e agilidade, você cumpriu o que está na legislação do Conselho. Só que nós observamos que poderíamos ir além disso. E um deles é ser protagonista na definição ou incidência e implementação de políticas públicas. Quem deveria estar falando sobre geração de energia e sobre o tema que acabamos de falar, que era a conversão energética, os engenheiros eletricistas? Quem deveria estar trabalhando, apontando subsídios e conhecimento para um programa e uma política de produção de alimentos saudáveis? Os engenheiros agrônomos, os engenheiros de pesca que produzem um alimento, né, uma proteína de qualidade e saudável, os engenheiros de alimentos. Então, nós entendemos que quem deveria estar debatendo sobre uma política de mobilidade, de, de saneamento, uma política que venha de, por exemplo, de habitação de interesse social. Então, a gente entende que essa massa de conhecimento que está, né, disponível no nosso conselho deveria contribuir mais com a sociedade, podendo opinar por políticas, em vez de esperar que elas sejam criadas e tentar ver depois se dá para adequar ela ou não. Então, esse é um tema bastante caro, por isso que você vê, né, o tempo todo falando de temas como Transnordestina, Arco Metropolitano, né, Polo GC. Paulo Gesseiro e todos esses temas, indústria têxtil, por aí lá. Um outro ponto que não quer um pouco fora da curva também do escopo legal do Conselho é a questão da qualificação profissional, né? Quando nós estamos falando em desenvolvimento, não tem como se desenvolver sem investir em capacitação e qualificação dos profissionais que vão atuar para esse desenvolvimento. A gente tem uma preocupação de que cada vez mais, e ainda pode abrir mais, toda uma época, quando eu me formei, tinha 4 universidades que formavam engenharia e agronomia aqui no estado, todas elas concentradas ali em Recife, né? Hoje nós já temos distribuído ao longo do estado, nas diversas regiões do estado, possibilidade de se formar em engenharia e agronomia. Mas o que nós chamamos de capacitação continuada, essa ainda há uma carência. E uma Então, concentração muito grande na região e metropolitana, ainda, mas até para capacitação continuada também não, né? não existe tanto assim. Por exemplo, você se forma na universidade, mas você ainda não, né, saiu de um tempo que ainda não se falava do BIM. Então, ninguém não trabalhou com a plataforma BIM, não utilizou o drone para uma expressão de uma obra. Então, são essas coisas que nós entendemos que podemos contribuir com a qualificação desses profissionais para que, de fato, a gente venha cumprir o objetivo maior que é do Conselho, é que as atividades de engenharia, de agronomia e geociências possam ser levadas para a sociedade com qualidade. A premissa é que tem um profissional atuando, a gente inclui uma outra premissa, que tem um profissional atuando e que nós possamos contribuir para que ele possa se qualificar mais, ofertando cursos gratuitos nos diversos temas, por vezes, inclusive, identificados por eles mesmos e, por vezes, identificados pelo próprio mercado que diz: eu estou com necessidade de um perfil profissional que não estou encontrando no mercado. Então, esse é o segundo tema para fora do muro. Tem um terceiro que é bastante caro para os profissionais, eu até brinco quando eu estou conversando com eles. Esse terceiro eu creio que eu não vou necessitar falar, porque é em relação ao piso salarial. Esse é o que, Esse é o primeiro, no esse é o que, caso. esse é o que me interessa. Ou seja, nós temos uma legislação que versa sobre isso, que aponta qual é o piso, né, do profissional da engenharia. No entanto, posteriormente, com o advento da Constituição, em 88, a Constituição estabeleceu em um artigo que você não pode indexar o- uma categoria profissional ao salário mínimo oficial do país, porque para nós, engenheiros, vai ser a coisa mais lógica do mundo, tá?
A categoria é um salário mínimo, mas a Constituição disse que não. O governo estava lá para dizer pode, né? Não havia participação profissional Eu acho que na a gente Constituinte. deixou de participar muito de processos, assim, e aí o sistema tem que fazer também a culpa mesmo. Então, é isso. Então, o que é que, desde 2021, essa gestão entendeu, né? Antes dessa gestão, já tinha dialogado com outros profissionais, com outros gestores de CREA, e sei que não tinha maldade nenhuma, mas nós somos um conselho que vai completar agora 92 anos, mas e que criou essa cultura ao longo do tempo que a questão do debate do piso era um debate de sindicato e não de conselho. O que nós achávamos esquisito, porque você fiscalizar deveres e não fiscalizar direito, não, quando vai para o direito não é Desde o sindicato. comigo. Então a gente passou, então, desde 2021, que é um debate, né, há uma estratégia nessa linha, é feito uma articulação e uma sensibilização no sentido de apontar que pagar bem ao engenheiro não é custo, é investimento. Mostramos, inclusive, os ganhos de se fazer isso, porque, por vezes, se você pagar, esse profissional tiver um salário menor, ele vai ter que buscar outras atividades para se manter, então não vai ter uma dedicação tão, né, Efetiva efetiva para aquela para aquela atividade. atividade, né, ser tão dedicado a ela. Entre, né, quando é de concurso, o povo faz o concurso, depois já busca outro porque quer, né, ter Melhorar o salário. melhorar o salário. Então, isso a gente tem feito. E aí, para finalizar essa questão, agora, né, estou, né, licenciado do Conselho Federal, né, como conselheiro, diretor, mas a gente tem um debate lá no Conselho Federal com o Congresso, então temos uma legislação para ajustar isso, porque quando nós buscamos sensibilizar e não sensibilizamos, judicializamos. Quando a gente judicializa, às vezes ganha, às vezes perde, mesmo a lei sendo a mesma. Então, a gente está alterando a legislação para que, em vez de ter como indexador o salário mínimo, tem o INCC, que é o índice da construção civil, que é o índice da engenharia, para poder corrigir esse problema da constitucionalidade. Vale lembrar que em 2022, né, foi vencida essa questão da inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal disse que não era inconstitucional, mas cometeu aí, ao nosso, né, humilde Fechamento. modo de ver, um equívoco, porque como a decisão foi de 2022, colocou que não é inconstitucional, agora está fixado ao salário mínimo de 2022, ou seja, você que ser contratado em 2030, com o indexado do salário de 2022, não tinha coerência, então a gente está alterando, trabalhando para alterar essa legislação. Espero, né, estou bem confiante que em breve, até pelo o senso que a gente tem encontrado lá nos nossos parlamentares, né, o consenso de que ela irá ser aprovada em breve. E uma outra legislação que a gente está trabalhando também, que é de você foi formado em engenharia, você tem orgulho de ser engenheiro, é que as contratações não se contratem mais por outros títulos, mas sim como engenheiro, em vez de ser considerado analista ou qualquer outro nome que queira se dar. Muito bem. E dentro da mútua, A Maristela, mútua, quais são as propostas que vocês apresentam para que a categoria vote em vocês? Que dia é a eleição? Dia 3 de 3 julho, de julho. das 8 horas da manhã às 19 horas. Já já a gente fala disso aí. na mútua a gente está tentando implantar, gaguejei agora, implantar algumas mudanças que melhore a atenção e o envolvimento dos profissionais com a mútua. É muito baixo o número de sócios junto à Caixa de Assistência, né? A Caixa de Assistência Mútua, ela recebe um recurso através das ARTs, cada ART que a gente gera vem um percentual para lá, e esse percentual é para voltar para os profissionais em benefícios diversos. Então, não existe ainda assim, todos os profissionais estarem lá, nem um percentual muito grande, né? Principalmente nas cidades que são Nordeste, esses outros polos, diferente de São Paulo, né? Que o pessoal adere mais nessa região. Então, assim, um dos pontos é atrair mais o profissional para a Caixa de Assistência, todo mundo, um montante maior seja associado, que eles conheçam a Caixa, que eles
comecem a participar disso, cobrem e se envolvam, peguem o que tem de benefício que realmente é dele, ele consiga chegar nele. Outra coisa é trabalhar juros, que os juros são abaixo do mercado, mas ainda a gente quer brigar por coisa mais baixa ainda para ficar mais acessível. Transparência, ela tem que ser o máximo que a gente puder fazer e legalmente se falando durante todo o processo que estivermos por lá. E também humanizar, né? Humanizar é melhorar a vida dos profissionais que estão lá dentro, que nos atendem e que faz aquilo tudo rodar. Chamar a IA para nos ajudar também, toda a tecnologia, usar a tecnologia para ser mais rápido, os processos serem menos burocráticos. Essa é a ideia macro que a gente quer, trazer o profissional, fazer ele usufruir disso que está à disposição dele, fazer ele conhecer, que muitos não conhecem. E a ideia macro é essa. O plano de saúde, você tem que falar. A Mútua, no caso, ela tem muitos benefícios, né? Entre eles tem plano de saúde. O plano de saúde da Mútua é um pouquinho abaixo, mas a gente está ainda buscando coisas que tire o intermediário, que tem, por exemplo, Unimed, tire aquele intermediário e faça direto a Mútua com o próprio... A Mútua com a Unimed, ao invés de ter um cara que pega da Mútua e vende a Unimed, e com isso ele ganha ali no meio. Sim. Tirando isso, a gente acha que vai ter uma proposta de plano de saúde bem melhor para os profissionais com relação aos valores de mercado, né? Aquisição de equipamento, de imóvel, de cursos, tudo a Mútua traz em benefício para o profissional. Ela até das farmácias, a gente tem desconto em academias, em tudo que é canto. Então, o profissional não conhece muito isso. E a gente tem a missão, tem o compromisso de ir buscá-los para a Multa, para melhorar isso e fazer todos usarem. Muito bem. Nossa entrevista está terminando. Eu quero agradecer muito a você, Maristela, Obrigada. Nielsen, desejar boa sorte, né, no processo Pleito. eleitoral, né, que espero que vocês vençam e tragam muitos benefícios para a categoria. E lembre-se sempre aqui da região do Araripe. Viu? Sim. Sejam certeza. sempre bem-vindos. Então, muito obrigada. Bom, quero agradecer, Jorge, aqui essa oportunidade de estar aqui dialogando contigo, dialogando aqui com a tua audiência, passar um lembrete para os nossos profissionais do sistema, que a eleição no dia 3 de julho, vai das 8 horas da manhã às 19. Nossa orientação é que possa fazer essa votação logo no início, porque se tiver identificar algum problema, há como buscar um encaminhamento para a solução. Mas antes disso, tem um lembrete importante, porque a eleição no dia 3, mas antes disso, a empresa que está fazendo as eleições, responsável pelas eleições, vai encaminhar um link no seu e-mail e no WhatsApp para que você possa cadastrar uma senha que será utilizada no dia dele. Esse link não é para votar ainda, é para cadastrar uma senha para votar no dia da eleição. Então, aí é importantíssimo que vocês participem. Você viu que no nosso debate aqui a gente falou muito sobre a integração com políticas, né? Um debate da nossa legislação, a exemplo da que acabamos de falar sobre o piso salarial. Então é importante que a nossa categoria se mostre representada. E para o nosso parlamento, representação significa participação em processos eleitorais. Portanto, que nós venhamos mostrar que estamos representando realmente essa categoria por meio de uma votação expressiva. E, obviamente, né, gostaria aqui de, né, ao agradecer o Jorge, também agradecer vocês que nos acompanharam e pedir o nosso voto para uma chapa que estamos colocando à disposição. É uma chapa completa para presidente do CONFEA, o presidente Vinícius Marquesi, presidente do CREA, esse que vos fala, Nielsen Cristiani, diretor-geral da Mútua, Clóvis II, diretor administrativo Ayrton Nepomuceno e diretora financeira Maristela Cavalcante, que nos acompanhou aqui nesse debate e trouxe bastante ricas informações. É isso, muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui na região do Araripe. E eu agradeço a você que nos acompanhou até agora. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Nós estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Sempre você busca Possete Videocast e vai encontrar nossos conteúdos. Até o próximo episódio.